De todas as igrejas ortodoxas, a Igreja da Síria é, sem dúvida, a mais antiga depois de Jerusalém. Sua presença remonta aos primórdios do cristianismo. É, de fato, pouco depois de Pentecostes que o Evangelho foi pregado na Antioquia, inaugurando as primeiras missões no Ocidente e Ásia. A Igreja Ortodoxa Síria foi rapidamente elevada à categoria de patriarcado, mas o vasto território sob sua jurisdição diminuiu posteriormente. O Patriarcado de Constantinopla tomou algumas de suas províncias. Outras se declararam autônomas, como a Pérsia, em 410, Chipre, em 431 e Jerusalém, em 451, ano em que o Concílio de Calcedônia causou uma ruptura mais radical. O dogma cristológico das duas naturezas foi de fato muito discutido no Oriente. O patriarca de Antioquia se declarou resolutamente monofisita, uma só natureza em Cristo. Tratou-se de explicar as duas naturezas de Jesus Cristo, mas não adiantou. Os calcedônios e não calcedônios se enfrentaram duramente. Os não calcedônios, hostis ao domínio de Bizâncio, favoreceram no século VII a entrada vitoriosa dos árabes muçulmanos na Síria. Esses últimos respeitaram apenas parcialmente as liberdades prometidas para os cristãos. Mas, em geral, os calcedônios tiveram uma vida mais fácil do que os outros. No século XVI, o movimento de união em Roma, liderado notavelmente pelos capuchinhos, penetrou amplamente na Igreja Síria e nasceu a ideia de uma Igreja Católica Síria. Em 1781, um bispo que foi eleito patriarca professou a fé católica, seguido por alguns fiéis e parte do clero. Mas a outra parte escolheu seu próprio patriarca, e a hierarquia ortodoxa síria continuou. Ligados à história complexa do Patriarcado de Antioquia, foram formadas outras duas comunidades. De fato, no século XVII, uma parte importante da Igreja Sírio-Malabar da Índia aderiu ao Patriarcado Ortodoxo Sírio e se pôs sob a sua jurisdição. Esta é agora uma igreja semi-autônoma. Em 1930, uma parte dessa igreja se converte católica, mantendo o rito sírio. Essa é chamada Igreja Malankara. O patriarca da Igreja Síria reside em Damasco, na Síria. Os bispos ortodoxos sírios estão presentes em Jerusalém desde 793, mas estão de maneira permanente desde 1471. Hoje a comunidade sírio-ortodoxa na Terra Santa não é numerosa. Tem 1.500 fiéis concentrados na área de Belém e Jerusalém. O arcebispo reside em Jerusalém, no mosteiro de São Marcos. Os ortodoxos sírios têm autoridade sobre a Igreja do Santo Sepulcro e dispõem de uma capela, onde no amanhecer de cada domingo celebram a liturgia. O rito é realizado em língua síria e as leituras são feitas na língua local. A oração eucarística principal é a Anáfora de São Tiago. A liturgia da missa consiste em 3 partes denominadas, respectivamente, o sacrifício de Melquisedeque, o sacrifício de Arão e o sacrifício de Jesus Cristo. Muitas orações nascem da tradição judaica e testemunham que a Igreja Síria é, em parte, herdeira das comunidades judaico-cristãs. A situação política e econômica é difícil para essa comunidade e para o seu desenvolvimento. No entanto, a Igreja Ortodoxa Síria demonstra um dinamismo surpreendente. É capaz de enfrentar seus problemas atuais e tenta garantir um seu futuro na Terra Santa.